Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bloco de número 4, a nossa aula de número 4, parte 2 de Direitos Sociais, beleza? O professor esqueceu de falar no início da outra aula, né? E é péssimo no marketing aqui o professor, mas deixo já aqui para vocês as nossas redes sociais. Siga-nos lá no Instagram, a gente pouco a pouco está crescendo junto com vocês, trazendo cada vez mais conteúdo ali de uma forma bem intuitiva, de uma forma direta, um conteúdo com qualidade, feito com carinho, de um concurseiro para milhares de concurseiros. Eu profetizo aqui que milhares em breve de concurseiros estarão junto conosco nessa missão aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. CNU Bloco 8, aula 4, parte 2, Direitos Sociais. Já vamos cair na questão de número 6, o seu material está aqui na aula. Se você não assistiu o bloco anterior, esse PDF é o mesmo que está lá no outro bloco, é um PDF para as aulas 3 e para a aula 4, beleza? Então, já está disponibilizado aqui na descrição do vídeo, baixe lá, tente resolver antes e depois venha ver aqui a resolução para fazer essa revisão e adquirir aqui um conhecimento legal, beleza? Esse bloco, basicamente, eu acabei elaborando as questões num modelo que tem muita chance de cair na prova de vocês, um modelo aplicado, um modelo casuístico aplicado aqui dentro de uma situação fática para vocês analisarem e aplicarem o conhecimento que vocês têm, beleza? Então, banca ITM e Tadeu Muniz aqui, CNU Bloco 8. Questão de número 6. Enzo acabara de completar 14 anos. Opa, Enzo tem 14 anos. Em conversa com seu amigo Noah, de 16 anos, Noah tem 16 anos. E aqui é o macete de quem já foi da área de exatas. A gente vai retirando, extraindo as informações. Isso é de fundamental importância, pessoal. Por quê? Você não vai precisar voltar mais nesse texto. Você vai bater o olho no E, sabe que é o Enzo, sabe que é 14 anos. No N, 16 anos, sabe que é o Noah, beleza? Decidiram os dois que iriam começar a trabalhar. Ao questionar seu primo José, concurseiro veterano, El Bigodon, foram com base nos ditames constitucionais corretamente orientados. Então, veja, tanto Enzo quanto Noah queriam trabalhar. Aí José, José, o primo concurseiro, foi lá e orientou, olha, vocês podem trabalhar? Será que a gente pode trabalhar, José? Me explica aí. José, à luz da Constituição, porque ele estudou aí para milhares de concursos, orientou eles da maneira correta numa dessas alternativas aqui. Vamos analisar comigo? Vamos nessa. Letra A. Tanto Enzo como Noah não poderão trabalhar por serem menores de 18 anos. E agora? Cuidado. Vamos aqui, eu vou trazer a regra para vocês aqui. Ó. A regra é os menores de... Perdão, vou colocar aqui de uma outra forma que a regra fique mais intuitiva para você. Ó, vou colocar aqui, ó, maiores de 18 anos. Se não estiver dando para entender, desculpa a letra aí. Em breve o professor vai conseguir investir numa mesa digitalizadora padrão aqui para trazer aquela letrinha bonitinha, fazer os esquemas mais lindos do mundo aqui para vocês, beleza? Ó, os maiores de 18 anos podem, em regra, qualquer trabalho. Qualquer trabalho, beleza? Agora, pronto. Agora, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Esses carinhas aqui, essas pessoas, maiores de 16 e menores de 18, eles podem trabalhar, mas não pode ser trabalho noturno. Vou pegar aqui uma outra caneta. Ó,
entre 16 e 18. Não pode ser noturno, não pode ser insalubre ou perigoso. Perigoso. Então, o maior de 16 e menor de 18 pode trabalhar? Pode. Pode trabalhar sim. O professor começou a trabalhar numa imobiliária aos 17 anos. Lá não era noturno, não tinha... não era insalubre, mas era um pouquinho perigoso. E espero que, se estiverem vendo aí, um abraço. Eu não vou falar o nome aqui, né, para depois não gerar nenhum aqui, mas sou muito grato, aprendi muito lá, levei uns gritos, né? Menino de 17 anos, o primeiro dia. Você é bicho? Não sabe falar? Não fala? Ele não fala, Marcelo? Perguntou para o Marcelo, meu amigo. Ele não fala? Eu somente não tinha entendido que era comigo a fala, né? Então era um pouquinho perigoso. Mas eu pude trabalhar lá porque eu já tinha 17 anos, beleza? Aqui agora, ó, os menores de 16. Menores de 16 anos. A gente lembra das histórias e dá vontade de rir, né? Menores de 16 anos. 17 anos, magrinho. Só a pele, o osso, só a cabeça e a orelha. Já, no primeiro dia já tem essa sutil recepção. Você é um bicho? Você não ouviu falar com você? Não ouvi, desculpa. Ó, menores de 16 anos, aí eu vou falar para você, regra. Poxa, professor, tudo tem uma regra, tudo tem uma regra. Ó, regra, não pode. Regra, não pode trabalhar. Professor, mas tem um amigo meu que está com 15 anos, o filho dele está trabalhando numa loja. Calma, calma, pequeno gafanhoto, como diria o nosso mestre aragonês. Ó, regra, não pode trabalhar o menor de 16 anos. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos uma exceção. Exceção, salvo na condição de aprendiz. Beleza? Então, veja, aqui, os maiores de 18 podem qualquer trabalho lícito, beleza? Vou colocar aqui, ó, lícito. Lícito. Maiores de 16 e menores de 18. Pode trabalhar? Pode, mas não pode ser trabalho noturno, insalubre e perigoso. Menores de 16, pode? Em regra, não. Salvo na condição de aprendiz, os maiores de 14. Beleza? Então, os menores de 16 não podem, salvo na condição de aprendiz, os maiores de 14. Beleza? Maiores de 14 até 16 incompleto, só na condição de aprendiz. 16 completo até 18 incompleto, pode, mas não pode noturno, insalubre e perigoso, maior de 18 anos. Aí você pode trabalhar lá onde eu trabalhei, beleza? Deu para entender? Vamos nessa então, ó. Por que a gente fez isso? Tanto o Enzo como o Noah não poderão? Poderão. Ele pode, o Noah tem 16. Se ele tem 16, já completou. Se ele completou 16, ele pode, só não pode penoso, noturno e insalubre. 14, o Enzo pode trabalhar na condição de aprendiz. Então, os dois poderiam, certo? Mas aqui diz que não pode, por isso está errado. B, tanto o Enzo como o Noah poderiam trabalhar, sim, desde que não desempenhassem atividades noturnas perigosas e insalubres. Não. Essa exceção é do Noah. A exceção do Enzo é salvo na condição de aprendiz. Então está errado. C. Noah poderia desempenhar qualquer atividade laboral legalmente prevista? Não. Qualquer não. D. Ele não pode desempenhar as noturnas, insalubres e perigosas. Enquanto o Enzo poderia trabalhar desde que não desempenhasse atividade. Opa, aqui ele botou a exceção do Noah para o Enzo, né? Trocou, errou. D. Ambos não poderiam desempenhar qualquer atividade laboral, salvo na condição de aprendiz. Não, ambos não.
essa condição é apenas de Enzo, beleza? E E, Noah poderia desempenhar qualquer atividade laboral legalmente prevista, desde que não desempenhasse atividades noturnas, perigosas ou insalubres. Poxa, perfeito, agora sim. Agora o Noah, que tem 16 anos, a gente acertou. Enquanto que Enzo não poderia desempenhar qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. Opa, as duas exceções. 14 anos aqui. Gabarito, letra E, beleza? Perdão. Então vamos lá. Questão de número 7, mais uma aqui feita pelo professor. Profissionais de um determinado bairro do município XYZ, inconformados com o sindicato municipal, veja, eu quero que vocês destaquem isso aqui, ó, bairro do município. Aí ele está falando, o sindicato, ele estava inconformado com o sindicato municipal, que os representa. Então, profissionais estão indignados com o sindicato e pretendem se associar e criar um sindicato que represente as demandas específicas dos trabalhadores do seu bairro. Então, eles querem criar aqui um sindicato desse bairro, né? Um sindicato do bairro do bairro do município XYZ. Do bairro do sindicato XYZ. E aí ele fala aqui mais, ó. Aquele sindicato que representa demandas dos trabalhadores do seu bairro, o qual sozinho, então ele está falando aqui, ó, que sozinho esse bairro representa 70% do referido município. Ele está aqui dando ênfase ao tamanho do bairro desse município XYZ. Aí ele fala, diante do fato narrado e à luz da Constituição, cuidado, ele quer saber em relação ao fato narrado. Poderão criar o sindicato, ou seja, esses profissionais poderão criar o sindicato, uma vez que a Constituição garante a liberdade de associação profissional? Não. Eles não poderão. Igor, por que eles não poderão? Porque dentro da criação de sindicatos, a gente tem duas regras que vão ser abordadas aqui nessa questão. Quando ele fala que é um sindicato do município, do bairro do município, ele está falando de base territorial. E a base territorial mínima de representatividade de um sindicato é o município. Então, o sindicato municipal ele já está abrangindo a mínima representatividade de um sindicato ali, certo? E também. Tem uma outra vedação. Ela fala assim, professor, e se eles criarem outro sindicato na base do município? Não pode haver dois ou mais sindicatos na mesma base para mesma categoria. Professor, mas eu vi, tem 2 sindicatos de professores municipais aqui. Cuidado. Quem se registrar primeiro é o sindicato oficial e o outro não tem validade, porque ele está dentro da mesma base territorial, abrangendo a mesma classe profissional, beleza? Então, quando a gente fala aqui em base de categoria, a gente tem uma base mínima, o município, não pode ser menor do que isso. Pode ter uma base estadual? Pode, o sindicato estadual, o sindicato a nível nacional, mas nunca menos do que a base territorial municipal. E não pode ter 2 na mesma base. Eu não posso ter 2 sindicatos estaduais dos professores estaduais, certo? Só pode haver um. Pode haver um sindicato dos professores estaduais do município tal? Pode. Pode ter dos professores, um sindicato estadual dos professores do estado tal? Pode. Quem está falando aqui agora, municipal e estadual, bases diferentes, beleza? Embora não dependam de autorização do Estado, e aqui de fato, para criar o sindicato não precisa de autorização,
para a fundação do referido sindicato, os profissionais não poderiam criar, apenas pelo fato de já existir outro sindicato na mesma base. Veja que não é esse o único empecilho, porque nem é a mesma base. Um tem a base municipal, o outro seria somente uma base de bairro. Mas a gente viu que não pode também, porque essa base de bairro é menor do que a base mínima possibilitada pela Constituição. Beleza? Então não é apenas por esse fato. Então não é a letra A, não é a letra B. C. Embora não dependam de autorização, de novo, para a fundação perfeito, os profissionais não poderiam criar, em decorrência de a base territorial ser inferior à área de um município perfeito, gabarito, letra C de Cristo, beleza? Aqui, ó, vocês vão encontrar lá no... Vou botar aqui embaixo para vocês. Lá no artigo 8º, inciso 5 e 6 da Constituição da República de 88. Beleza? E letra D, poderão criar o sindicato uma vez. Poderão não. Uma vez que a base territorial será distinta, mas afronta a base mínima. Certo? Então não pode ser a letra D. E poderão criar o sindicato desde que obedeçam aos regramentos legais e obtenham autorização. Não precisa de autorização. Letra E, errado. Beleza? Nesse caso, eles também não poderiam, justamente por afrontar ali uma regra da base territorial mínima. Show de bola? Gabarito letra C, a gente confirma e avançamos. 8. Pessoal, se você está tendo dificuldade na resolução dessas questões, respire fundo e vá para a sua prova acreditando que podem vir questões dessas. Então, treine. Se você está com dificuldade de extrair o que o examinador quer do comando para poder aplicar o seu conhecimento nos itens, treine. Treine, que até dia 5 tem muito chão. Se você tem o conhecimento, treinar a aplicação fica mais tranquilo, beleza? Porque, confia no professor, é muito provável que a sua prova venha nesse estilo aqui, beleza? E eu aproveito que eu estou aqui nessa tela, redes sociais do professor, siga-nos nas redes sociais, Prof. Igor Muniz lá no Instagram, com dicas diárias, frases motivacionais, que o concurseiro sem frase motivacional não vive. Então ative o sininho, se inscreva aqui no canal, vamos fazer esse canal aqui crescer, para que juntos possamos aqui alcançar os nossos sonhos, e eu quero fazer parte direta, não indireta, nem participar não, eu quero ser o cara que fala, professor, graças ao seu vídeo tal, eu resolvi mudar de vida e comecei a estudar, parei de procrastinar, falei, acabou a farra, agora vai, né? Como diria o presidente do Corinthians lá, acabou a farra, né? O nosso querido Rubão lá, acabou a farra, enquanto isso o meu Mengão tá aí de vento em pompa, né? Vamos nessa, ó. Então, voltando para cá, Joana, servidora ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Judiciário de determinado Estado da Federação, aqui veja que aqui já é FGV. Aqui não foi nenhum professor que inventou. Aqui já é da FGV. Olha o comando da questão. Olha os itens. Determinado Estado da Federação foi comunicada pelo sindicato da categoria que seriam iniciadas as negociações coletivas de trabalho e era obrigatória a participação do sindicato. Olha qual foi o primeiro comunicado. Ia ter negociação coletiva e era obrigatória a participação do sindicato. Essa é a primeira informação. Certo? Passada aqui para a Joana. Por tal razão, era igualmente obrigatória a filiação de todos os servidores ao sindicato. Essa é a segunda informação. Pronto, duas informações. Obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva, que pode ser tanto convenção coletiva quanto acordo coletivo, não te interessa saber a diferença, lá para o direito do trabalho sim, para cá não. Negociação coletiva precisa ter o sindicato, perfeito. E a obrigatória filiação para que esse sindicato ali tenha a maior representatividade, né? De modo que a categoria não fosse subrepresentada. Olha o motivo. Olha o motivo, subrepresentada, nada a ver. Ninguém é obrigado a se sindicalizar. A narrativa afigura-se, ou seja, o fato narrado, essas duas afirmações são incorreta em relação a Joana, perfeito. Ela não é obrigada a se sindicalizar.
Se você pegar o artigo 8º lá da Constituição, você vai ver no caput, ninguém é obrigado a se filiar. Se eu, salvo engano, inciso 2 ou 3. Ninguém é obrigado a se filiar em sindicato ou associação sindical, beleza? Pois a filiação é facultativa, é isso mesmo. E correta quanto ao sindicato, pois a sua participação é imposta pela Constituição, perfeito. Aqui eu já dei de cara com o meu gabarito. Joana não é obrigada a se filiar, mas é obrigatória a presença do sindicato nessa negociação coletiva. B. Correta em relação a Joana, não. Ela não é obrigada a se filiar. Por força do princípio da solidariedade social, não existe isso, pessoal. E incorreta quanto ao sindicato, por ferir o princípio da liberdade de gestão, não. Aqui quem tem liberdade para se filiar é o servidor. Aqui é obrigado a participação por vias constitucionais. Letra B, toda errada. C, correta em relação a Joana, errado em relação a Joana, né? Já que a filiação é obrigatória, errado, não é obrigatória. E incorreta quanto ao sindicato, aqui ele embolou tudo de novo, errado. D, incorreta em relação a Joana, pois os servidores do Poder Judiciário não podem filiar-se a sindicato? Pode, pessoal, pode sim. Quem não pode se filiar a sindicato são os militares. Militares não podem se sindicalizar, beleza? Aqui os servidores do Poder Judiciário não só podem, como tem o sindicato deles lá. É correta quanto ao sindicato, desde que haja determinação. Não é determinação judicial. É uma imposição constitucional prevista no corpo da Constituição. Letra D, errada. E, incorreta em relação a Joana. Incorreta em relação a Joana, ok. Que somente pode ser obrigada a exercer cargo... Meu pai, se ela não é obrigada a se sindicalizar, Alvará ser obrigada a exercer um cargo de direção no sindicato. Piorou, né? Não a de sindicalizar-se. E correta quanto ao sindicato que defende a categoria. Aqui o final sim, mas ela não é obrigada nem a se sindicalizar, nem a participar de direção de sindicato. Letra E, errado. A gente só confirma. Gabarito, letra A de amor. Beleza? Avançando 9. Mais uma questão nossa aqui. Uma questão mais tranquilinha, mais curtinha para vocês. Conforme os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar exceto. Eu chamo a atenção para vocês desse exceto. Quando eu falo exceto, eu estou te dando 4 alternativas que estão corretas e uma que está errada. Ou 4 estão erradas e só uma correta. Eu quero sempre achar o patinho feio. Então, se ele falou que é correto, é porque eu tenho 4 corretas. Um exceto, uma errada. É a errada que eu quero. É a errada meu gabarito. Eu baixei no microfone, né? Errado é o gabarito. Beleza? Então vamos nessa. Letra A. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas? Sim, pessoal, perfeito. Aqui a letra A está correta, por isso não é o nosso gabarito. O sindicato ele defende tanto interesses coletivos quanto individuais, tanto que geralmente ele entra com a ação coletiva, depois ele executa individualmente. Então ele pode tratar desses dois interesses, sendo da categoria, inclusive judicial e administrativo. Os dois, beleza? Nas duas esferas. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Olha aí a questão anterior. Perfeito. Letra B, ok. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho? Vimos agora que sim. Veja que aqui é uma cobrança mais direta. Lá foi aplicada e vem de forma mais difícil. O conteúdo é o mesmo, a forma de cobrar que é diferente. Cuidado com a forma de cobrar na sua prova. D. O aposentado filiado, embora não possa ser votado, nas organizações sindicais tem direito a votar. De fato, ele tem direito a votar, mas cuidado. Ele não é vedado a ele, não é defeso a ele, não é proibido a ele ser votado. Ele tem o direito de votar e ser votado ainda que aposentado, desde que filiado. Letra D está errada. Se está errado, é o meu gabarito. E. É assegurado o direito de greve? Sim. Competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-los? Sim, cuidado. Compete aos trabalhadores, não ao sindicato, sobre interesses que devam, por meio dele, defender. Perfeito. Aqui, letra de lei. Letra E correto, por isso não é o nosso gabarito. O nosso gabarito é a letra D. Show de bola? Avançando para a nossa última questão, um pouquinho mais extensa, estilo
a FGV e muito provavelmente seja Gran Rio do CNU Bloco 8, questão que pode estar na sua prova. Ó, Genival e Paulo trabalham na empresa XYZ, a qual conta com 290 empregados. Opa, 290 empregados. Ele deu uma informação aqui meio estranha, né? Vamos guardar ela? Então, aqui eu tenho Genival e Paulo, 290 empregados nessa empresa. Ambos resolveram se candidatar a cargos de direção e representação sindical. Opa! Eles resolveram. Lembra que a gente viu que não é obrigado a se candidatar representante, para seja direção ou na representação sindical? Genival foi eleito titular. Eles quiseram e Genival foi eleito titular. Então, ó, vou separar aqui, só para ficar melhor para a gente. Ó. Genival foi eleito titular. Enquanto que Paulo foi eleito como suplente. De acordo com os fatos narrados, conforme a Constituição de 88, é correto afirmar, Genival e Paulo não poderão ser dispensados. Até aqui parece muito correto. A partir da homologação do resultado das eleições, não. Homologar significa que eles já fizeram um registro de sua candidatura, teve ali a prévia das eleições, teve o dia da votação, teve o resultado, agora vou homologar. Veja, se de repente, durante a campanha ali, para que eles fossem eleitos, eles dessem a entender que fariam determinadas situações que vão contra a determinado segmento do mercado, o que aconteceria? Eles seriam demitidos. Ah, quer dizer que você está querendo aumentar a folga, aumentar o salário, diminuir jornada de trabalho? Eu vou te demitir. Fora daqui, não te quero na minha empresa. Então, eles precisam gozar de uma proteção. E essa proteção é desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Beleza? Então, não é da homologação de resultado. Letra A errada. B. Ambos não poderiam ser dispensados. A partir do registro da candidatura, opa, a cargo de direção ou representação sindical, perfeito, até aqui. Proteção essa estendida até um ano após o final do mandato de Genival, ou seja, Genival vai sair, mas um ano depois ele está protegido, tá certo? Tá. Não havendo tal extensão a Paulo por ser suplente. Paulo também tem a proteção. A proteção é para os trabalhadores eleitos, ainda que suplentes. Ainda que suplentes. Então, letra B está errada pelo final. Paulo também gozará dessa extensão de um ano. Então, o trabalhador, ele tem ali a estabilidade desde a candidatura até um ano após término do mandato. Beleza? Da candidatura até um ano após o término do mandato. Professor, ele nunca vai poder ser demitido? Vai. Ele vai poder ser demitido em caso de falta grave. Aquela que enseja a demissão por justa causa, aquele também poderá ser demitido. Certo? Na empresa XYZ, caso sejam contratados mais 11 empregados, ou seja, vire 301, será assegurada a eleição de um representante deles com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Cuidado! É para empresas acima de 200. Eles já têm acima de 200, então eles não precisam de mais 11. Aqui é a questão que induzi vocês, que era acima de 300. Maior de 300, no caso 301. Não, é acima de 200. Beleza? Então, letra C está errada. D. Ambos não poderão ser dispensados a partir do registro, perfeito, até um ano após o final de seus mandatos, sim, salvo o cometimento de falta graves no termo da lei. Linda, 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 linda a nossa letra D. Linda a nossa letra D. Letra E. Ambos poderão ser dispensados até o início da eleição. Não, a gente acabou de ver, porque dentro desse período eleitoral aí, eles vão fazer propagandas, vão expor
o seu, a sua diretriz de trabalho, o que eles pretendem fazer, e dali eles já podem sofrer retaliação, perseguição. Certo? Após iniciada a eleição, é vedada dispensa. Após iniciada, não, nada a ver. Estendendo-se até um ano após? Sim, mas o início está todo errado. Por isso, gabarito, letra D de Deus. Beleza? Perfeito, perfeito. E a vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Sun Tzu, né? Simplesmente o Deus da guerra, né? A arte da guerra. Né? A arte da guerra. Concurso público é uma guerra. São milhares de inscritos para dezenas e centenas de vagas. A conta não bate. A conta não bate. Então presta atenção aqui comigo. Guerreiro, guerreira, levanta esse ânimo, dá um up aí, dê um up, se revista aí de coragem, força e enfrente. E enfrente por quê? Porque se você está disposto a pagar o preço, a vitória ela é certa e ela vem no momento adequado. Beleza? Eu espero que tenhamos aproveitado a aula, que vocês tenham adquirido conhecimento, feito uma revisão aqui em cima das questões. As redes sociais do Prof, siga lá, dá essa moral aí para o professor, e qualquer coisa a gente está por aqui. Sigam firmes, sigam com a bênção do Senhor. Eu me despeço mais uma vez. Força e honra. Até a próxima, pessoal. Tamo junto.